Boa noite. Vamos tratar hoje do compliance em tempos de pandemia. Publicar. Nossa convidada de hoje é a doutora Amanda Ramalho, que é presidente da Comissão de Compliance, Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa da OAB Pará. Olá, doutora Laura, tudo bem? Colegas, doutor Nildo, boa noite, gente. Que vai nos brindar com o tema compliance. Momento de quem ainda não ouviu falar sobre esse tema se atualizar. Aqui a doutora Amanda já entrou, já vou chamá-la para a gente começar o nosso bate-papo. Tudo certinho. Hoje, dia 19 de maio. Obrigada, doutor Breno. Oi, doutora Laura, tudo bem? Oi, Amanda. Olá, tudo Vou bem? ajeitar agora a tela. Pronto. Tudo Estou me bem? ajeitando aqui também, tudo bem. Pronto, tá lindo esse cenário, olha, adorei. Tudo preparado para as minhas aparições digitais. Muito bem. Eu faço do meu escritório, né, a live. Só que o meu escritório, a cadeira que eu sento é do outro lado da mesa e fica de costa para a janela, e só parece uma persiana. Aí meu marido disse: Luciana, tá horrível esse teu cenário. Faz do outro lado que fica aparecendo a estante com os livros. Ótimo, uma ajuda técnica aqui, né? Que a gente tem que ainda pensar no cenário. Aqui foi um negócio brabo que envolveu toda a família, tá? Furamos as prateleiras que não existiam. Os livros eu tinha trazido do escritório antes, né? Do que eu imaginava que eu ia precisar. Aí organizamos tudo. Eu botei meus unicórnios que eu não posso ter lá, porque a gente tem que ser mais sério, mas em casa tá liberado. Que lindo, ficou ótimo. Mas faz uma diferença, assim, né? A gente tem um fundozinho aí bonitinho. Bem, vamos lá começar nosso trabalho. Hoje eu confesso para vocês que eu estou exausta, que eu estou em reunião desde 3 horas da tarde, diretão. Eu Nem também. acabou. Na verdade, eu estava fazendo 2 reuniões. Uma da congregação dos professores da UFPA e outro da ESA Nacional, que a gente está numa comissão para organizar o primeiro congresso nacional, o virtual, em julho. E aí as duas eram 3 horas. Então, estava uma no celular, uma no computador e tentava ouvir quando eu ia ser chamada para eu falar. Acabou a DESA Nacional da congregação, continua, ainda não acabou. Eu pedi licença para sair para fazer a live. Mas vamos lá, quando acabar daqui, a gente dá uma respirada, uma descansada. Mas o papo agora é muito gostoso, que falar de compliance, eu pelo menos adoro essa temática. E você vai dar um show, como sempre. Então vai ser um momento também de relaxamento. Mas vamos lá. Essa semana a gente continua com essa programação das lives. Hoje falando contigo com compliance. Amanhã a gente vai falar com a doutora Juliana Freitas sobre a participação das mulheres na política. E aí, excepcionalmente, não serei eu que vou mediar. Será o meu vice-diretor da ESA, o doutor Lucas Salles, que além de ser a pessoa mais ideal para falar de eleitoral, que é a área dele, né? Eu pedi para ele me dar esse help, porque amanhã vai ser a primeira formatura virtual do curso de Direito da UFPA. E ela começa isso, e aí começa às 16 horas, mas eu fiquei com medo de montar. Né? E por eu compor a mesa virtual como coordenadora do NPJ, eu não poderia sair no meio da formatura virtual. Então, ele vai fazer essa live amanhã. E eu, às 8 horas da noite, vou divulgar aqui. Eu vou estar fazendo uma live que me convidaram, mas nem é de empresarial, é de mediação, que é outra área que eu tanto amo, né? Que eu escrevi meu livro e a gente sempre tenta ligar a mediação ao direito empresarial. Vai estar vai ser transmitido pelo meu Insta pessoal e também pelo Insta. Depois eu falo para vocês qual é o Insta, que é uma associação de alunos que estuda esses grupos de ligas, né? Que estudam o direito. Cadê o Antônio? Deve estar me olhando, vai já puxar minha orelha aqui, que eu não gravei o link que ele me falou. Sumé Talks. Sumé.startup. Legal. Falei para eles também, maravilhoso. Exatamente, ele é me orientando lá da UFPA. A gente vai falar amanhã sobre mediação, mas é só 8 horas da noite. Aí dá tempo de acabar a formatura e começar. Na quinta-feira,
A gente vai ter uma live muito legal com a doutora Caroline Navarro para falar da questão da tecnologia, da advocacia, da inovação. Então, assim, é tudo para os nossos colegas e nossas colegas ficarem atualizadíssimos. E na sexta-feira, quem vai vir é o nosso querido colega, amigo, professor Fabrício Oliveira. Olha aí. Olha, acho que essa semana começou com o Diego, né? Amigo, né? Parceiro do coração. Ju, sem palavras, Carol e Fabrício. Eu vou morar aqui nesse Instagram. Ele vai falar para a gente justamente do funcionamento da junta comercial agora, nesse momento de suspensão de atividades presenciais, que são dúvidas de empresários e de advogados que prestam serviço aos empresários, como é que fica nesse momento, tá? E já está disponível no nosso Instagram 16 cursos online inteiramente gratuitos, que foi uma parceria com a ESA Nacional. Lá tá o nome dos cursos, o link de acesso para vocês participarem, clicarem, tem certificação, são cursos maravilhosos. Tem de compliance, inclusive. Tem de compliance, foi o segundo que eu lancei logo. Por conta da nossa live, entendeu? É tudo interligado. Tudo ligado. E a ideia é justamente divulgar para as pessoas participarem, e eu sempre tento trazer aqui essas informações de cursos chancelados, porque a gente sabe que está tendo muito curso, muita live, muitas coisas, e que às vezes não tem uma garantia, uma certificação. Eu tenho visto umas lives assim de umas pessoas que, sei lá, youtubers que falavam sobre a sua vida pessoal, que agora não dá para falar da sua vida pessoal porque não estão fazendo nada fora. E aí começa a falar cada hora de um tema diferente que não tem nada a ver, que meio que se perdeu nesse pandemônio de informação. Então, eu gosto muito de dar essas dicas, digamos assim, dos cursos que têm a chancela de uma instituição séria, de uma instituição correta, que com certeza são cursos fidedignos, tá bom? Mas já chega de informação, agora a gente quer te ouvir, doutora Amanda, querida, é com você. Primeiramente, eu agradeço, é uma honra estar aqui, especialmente com a senhora, né? Eu, professora Luciana, viemos de uma história muito, muito bacana. Ela foi minha banca, né, de dissertação de mestrado e contribuiu muito para o meu trabalho e para a minha vida. Eu gosto de falar isso porque ela e a professora Carla Noura foram as minhas primeiras referências femininas na minha área. Amo o professor Fabrício, do fundo do meu coração, ele é meu pai acadêmico, eu sempre falo isso. Mas ele é homem. E eu me sentia, às vezes, sozinha, né? São poucas mulheres na nossa área e a professora Luciana e a professora Carla, sem dúvida, foram e são inspirações para mim, como mulheres dentro dessa área que, infelizmente, mas a gente vai mudar, a Estherzinha está aqui, outra, Sara, minhas alunas que gostam de empresarial, estão aqui, a gente está se juntando para mudar essa realidade, ter mais mulheres no direito empresarial. Agradecimentos feitos, agradeço ao AB, não só pelo espaço, né, mas pela possibilidade de presidir a comissão de compliance. Me honra muito poder fazer esse trabalho. E vamos para compliance em tempos de pandemia, que foi para isso que eu vi, né? Compliance, fazer gente. Um adendo antes de tu entrar, que tu tocaste num assunto muito importante, a questão das mulheres no direito empresarial, mas me fez lembrar um outro ponto, sabe, Amanda? Que já foi suscitado até pela Comissão das Mulheres Advogadas. E quando a gente abre esse tanto de lives que a gente está tendo, a maioria no âmbito jurídico é feita por homens. Né? Tá uma enxurrada de lives com profissionais do sexo masculino. Quando que a gente está noutra vibe, gente. Então, se o povo não se atualizar agora, quer dizer, já se atualizou na tecnologia e vai continuar sem essa atualização de gênero, sem mesclar mulheres e homens. Poxa, eu vi instituições que a semana inteira ela fez live. Cada live era com 3 pessoas. E a semana inteira eram sempre 3 homens. Eu fui lá e cutuquei. E disse, poxa, não é possível que não tenha mulheres que falem desses assuntos. E sugeri todas as mulheres de renome internacional, nacional, que falam do assunto. Então, às vezes, é até preguiça de procurar saber. Ou então, como é homem que está organizando as lives, só pensa no outro homem. Né? E não pensa em quantas mulheres profissionais capacitadas que tem para participar das lives. Mas, enfim, isso é só mais uma cutucadazinha. Vai lá, Amanda. Eu não posso falar muita coisa, porque eu já tive que colocar homens por cota, porque a gente tem a cota de gênero na OAB. Quando eu montei o evento, só mulher. Aí, quando eu disse, meu Deus, estamos errados. Aí, eu virei para um membro da nossa comissão, Davi, que é um grande amigo, e falei, eu preciso de você na mesa. Ele, por quê? Porque eu preciso preencher a cota. Bem-vindo à minha vida. Aí ele, tá, Amanda, eu vou. E foi. Mas porque a gente estava no inverso. A gente tenta fazer isso lá na comissão. E não é uma coisa minha.
Mas tem uma pesquisa que indica que mulheres, nós somos maioria no compliance realmente. Porque as mulheres, segundo a pesquisa, têm uma percepção mais holística sobre o funcionamento de uma empresa. Conseguem aliar a assertividade que os homens têm, a estratégia, com questões de empatia. Né? As mulheres conseguem acessar a empatia de uma forma diferente, elas acabam sendo melhores, porque o compliance ele não precisa de um robô, ele precisa de um ser humano à frente. E às vezes os homens muito orientados para o trabalho, obviamente que isso não é regra, enfim, conheço homens maravilhosos que têm muita empatia, mas a gente sabe que no meio corporativo eles são mais tubarões, né? E mais foco na presa e às vezes esquece das pessoas. Então, esse mercado é dominado por mulheres. E esse é o reflexo da nossa comissão. Nós somos, em maioria, mulheres. Mas todos os homens que estão lá são pessoas muito bacanas, trabalham assim com muito respeito e apoiam as nossas iniciativas, porque eu acredito que a responsabilidade deles é apoiarem realmente, compreenderem o quanto que a gente precisa dar as mãos e não se dividir, né? Considerando tudo que a gente vive. E aí, considerando mais ainda agora esse contexto, né, que a gente está sendo chamado a olhar para o outro, né, de uma forma que talvez a gente nunca tenha olhado antes, o compliance ele vem como facilitador dessa medida, né? O compliance ele trabalha com 3 recursos: pessoas, dinheiro e tempo. Não adianta de absolutamente nada um programa de compliance que falte, que careça de algum desses recursos, porque ele não consegue se efetivar. Só que as pessoas, elas têm uma especial parcela, porque eu posso trazer aqui conceitos de diversos livros que eu já li, conceitos que eu criei sobre o que compliance é, mas, na verdade, o que ele quer é o mais importante. Ele quer mudar a cultura, né? Ele quer promover com que as empresas tenham missão, visão e valores orientados para a ética, para a integridade e para a conformidade. Eu sou só ético, conforme e estou sendo íntegro quando eu respeito os direitos dos outros. Os direitos dos outros, portanto, é não pagar mais para homem e menos para mulher. É não permitir, cometer ou permitir assédios de origem moral ou sexual. É não fazer o meu colaborador bater o ponto e continuar trabalhando. É não gritar, berrar, fazer escândalo com o meu parceiro, com o meu cliente, não atender ele bem. Não ter práticas concorrenciais abusivas. É sempre preferir o conflito à mediação. Então, é um contexto inteiro em que o mundo jurídico está inserido, mas não é só o jurídico, né? Porque é o pensamento do empreendedor dentro desse contexto. Então, o empreendedor ele tem que entender coisas, ele tem que pensar de uma forma diferente da que ele vem pensando para que ele possa estar em compliance. Porque senão ele vai ter políticas, procedimentos, códigos, ele vai dizer que ele tem compliance, mas ele não vai ter de fato. Tanto que não, a propósito, o primeiro pilar é o suporte da alta administração. Se eu não tenho pessoas orientadas para essa mudança de cultura, né? Esse melhor relacionamento com o colaborador, esse melhor relacionamento com o parceiro, com o consumidor e com o próprio aparelho estatal, eu nunca vou ter um programa de compliance que se preze. E a crise, ela está colocando a gente embaixo de uma lupa, né? Embaixo de um holofote em que práticas corretas e práticas erradas estão sendo impulsionadas de uma maneira muito grande. E aí eu tenho 2 exemplos, né? Um exemplo do errado e um exemplo do certo. O caso Madeiro, né? Em que o dono do Madeiro deu uma declaração falando que 5 ou 7 mil mortes não poderiam parar a economia. Eu gostaria de ouvi-lo agora com 15 mil mortes. E crescendo esse número. Né? E saiu hoje, inclusive, uma reportagem dele dizendo que ele não entendeu por que o faturamento diminuiu. O faturamento dele diminuiu porque eu acho que o faturamento de todo mundo diminuiu. E muito porque muitas pessoas fizeram essa opção. Eu não como mais de lá porque eu não concordo com essa fala. E isso pegou mal pra caramba para a reputação e sobrou para o empreendimento. De outro lado, a gente teve o caso dos girafas, em que o dono, né, o presidente e o filho faziam parte do conselho de administração e o filho deu uma declaração que eu não sei textuais, mas foi algo similar ao que o dono do Madeiro falou. E o pai afastou o filho do conselho de administração e deu uma declaração dizendo que aquele era o pensamento individual daquela pessoa, que ele estava sendo afastado do conselho de administração e que os girafas não pensavam dessa forma. Então, foi um exemplo positivo. Agora, o que eu sempre falo, se ele falou do coração, se essa é a verdade dele, a gente não tem como saber.
Mas a reputação que ele externalizou foi uma coisa positiva. De outro lado, a gente também teve campanhas do Outback que eles forneceram ovos de Páscoa para pequenos empreendedores venderem no período e ajudaram, parece, no delivery. Então, cara, vende carne, aquela cebola maravilhosa que todo mundo gosta e tal. E ele teve uma iniciativa de retribuir para a comunidade, já que ele estava numa situação boa e o outro estava numa situação bem complicada. Não necessariamente isso vem de um programa de compliance, eu avalio que essas empresas tenham pelo tamanho que elas têm, mas são medidas que evidenciam um pensamento, né? Uma missão, uma forma de fazer negócio que é uma forma valorosa. E o compliance, ele é isso. Ele é uma forma valorosa de você gerir. Obviamente, não são só os valores, né? Eu sempre bato nessa tecla. Se você não tem os pilares, para quem acredita nos pilares, ou os incisos de um decreto, para quem acredita na lei, você não tem compliance, né? Você precisa evidenciar que você tem todo o arcabouço teórico que ele exige, mas ele precisa estar aliado a essa parcela humana, e essa parcela humana, ela é demonstrada por essa gestão valorosa, preocupada com as pessoas, preocupada com a comunidade. E aí eu puxo para uma coisa que eu falei muito na minha dissertação de mestrado, tratando de outro tema, mas falei muito. Qual é a função social da empresa e qual é a função social dos contratos? Por que eu existo? Né? E muita gente pensa que quem defende a economia quer que os outros morram, ou o contrário, quem defende a saúde quer que a economia quebre, não tem nada a ver. O que a gente está sendo colocado é para olhar e falar assim, para que eu existo no mercado? Você existir para dar dinheiro para você mesmo? Ok, aceitável, é a sua razão de ser. Mas função social, a função social constitucional, ela não é essa. É aquecer a economia, o mercado, é gerar emprego, é gerar renda, é respeitar o meio ambiente, é respeitar o barulho, né, a poluição sonora que você não vai fazer, é respeitar os direitos do trabalho, do consumidor, os direitos da concorrência. E as empresas, por muito tempo, esqueceram disso. Então, eu sempre falo, quem já me ouviu falar aqui, já me ouviu falar isso com certeza, que o compliance não inventou a roda, não inventou fazer a coisa certa, só que alguém muito inteligente, na minha humilde opinião, que eu admiro profundamente, sistematizou o certo. Já que as pessoas não estavam conseguindo fazer o certo sozinhas, né? Alguém sistematizou a coisa correta e fez. Olha, estaria, né, Amanda, muito relacionado ao que as empresas, não só as empresas, como qualquer instituição que vai iniciar uma atividade, seja ela qual for, de fixar as missão, valores, né, os seus princípios. Então, qual é a missão da tua empresa? É ganhar dinheiro para viver bem? Difícil, né? Pode até ser no fundo, mas ela pode ser, não vai escrever isso, né? Não vai escrever isso. Então, a missão, ela não é só para ficar ali no papel. Então, a missão é vender produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Para ter um público consumidor feliz, para ter funcionários trabalhando com boa vontade, com saúde. Enfim, está relacionado a todo esse público que envolve uma empresa. Sim. E eu não digo nem só as empresas, por exemplo. Agora mesmo a gente fazendo um PPC de um curso de direito. A gente tem missão, a gente tem valores, né? Que vão envolver todos os públicos ali relacionados. E a gente tem que fazer cumprir. Eu digo que agora na internet a gente tem missão, visão e valores. Eu me questiono muito o que eu estou fazendo aqui. 4.500 pessoas me seguem. O que eu vou falar para esse povo, entendeu? Eu tô falando uma coisa correta ou tô falando besteira? A gente teve aí caso de empresa que, digital influencer, que segundo a Forbes, perdeu 3 milhões, 5 milhões de patrocínio porque falou besteira na internet, porque alcança 100 mil, 200 mil pessoas. Às vezes a gente vê esse número aí legal, tem mais um seguidor ou menos um seguidor. Mas você não para pensar que se esse seguidor estivesse correndo atrás de ti na rua, era um bocado de gente. Se essas pessoas estivessem sentadas numa sala, se esse povo todo que me segue estivesse sentado não tem lugar para ouvir falar. E as pessoas, elas acessam essa informação. E a gente tem que ter responsabilidade com o que fala. Qual é o nosso papel, né? O compliance, ele é feito por pessoas. Então, invariavelmente, a forma como essas pessoas se relacionam com outras pessoas, com o mundo, vai fazer diferença, né? Positiva ou negativa. O lucro, ele deve ser uma consequência de um bom trabalho e não uma meta. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma seção de crônicas, são 3 livros dele de crônicas, e um deles ele tem uma crônica que chama Foco no Resultado. Eu sempre uso em treinamento isso. E ele
falou que ele entrou numa empresa e etc. E que tinha isso na parede, entre outras coisas, né? Mas foco no resultado. E aí perguntaram para ele por que, que aquela empresa não tinha colaboradores felizes, por que, que o trabalho não era excelente, enfim. Aí ele disse, porque o seu foco é o resultado. A pessoa ela não vai pensar no processo, ela não vai pensar no início, ela vai pensar no resultado. É um pensamento maquiavélico. Os fins justificam os meios. E não é isso que a gente quer. Na verdade, não é isso que o mercado quer. Eu, pelo menos, enquanto consumidora, não quero. Eu não vou mais comprar de determinadas marcas porque se posicionaram de uma forma que eu considerei ruim agora. E eu não sou sozinha. Várias outras pessoas, isso já está refletindo. Então, acho que todo mundo já está de saco cheio do novo normal, porque todo mundo fala em novo normal. Mas a verdade é que é uma coisa nova, recém-nascida e já clichê, mas é verdade. O mercado mudou, a forma de consumir mudou e, portanto, a forma de vender tem que mudar. As empresas elas precisam entender de uma vez por todas que elas nos servem, não o contrário. Então, elas vão ter que se mudar e se moldar ao público. E o público não quer mais dar dinheiro. Eu não quero dar dinheiro. Eu quero comprar algo que seja valoroso, né? E se esse valor é uma árvore que vai ser plantada, se esse valor é saber que as mulheres ganham o mesmo que os homens, se esse valor é saber que alguém que está ali tem possibilidade de crescer na carreira, que aquela empresa ela investe na capacitação, que o cara chegou lá, sei lá, varreu o chão e ele pode chegar a ser um gerente, isso para mim faz muito mais sentido. Eu pagaria mais caro por um produto ou um serviço se eu soubesse que agregado a ele tinha uma boa prática. E o compliance ele ajuda a evidenciar isso no sentido de que promove a coisa, né? E que mostra que aquilo está sendo feito. E... Olha, a Carol está comentando aqui que a crise da pandemia tornou isso mais nítido, da gente ver realmente o empreendimento, qual é o propósito do empreendimento, né? A gente está conseguindo, de fato, agora ver aquelas empresas que eram mascaradas por missão valores que só servem para colocar na parede, mas, de fato, não cumpriam essas missões e valores. Logo no início da pandemia, eu fui a um açougue aqui em Belém, e já era a época que já tinha uma determinação da prefeitura que os estabelecimentos deveriam ficar com as portas abertas, os funcionários com EPIs. E nós chegamos lá, olha aí, nosso presidente Alberto, abraço, presidente, obrigada por estar conosco. E naquele momento nós já tínhamos uma determinação do município para os estabelecimentos que eram com ar-condicionado e fechados ficarem abertos, os funcionários receberem EPIs e ter um controle da aglomeração, ou seja, entra 5 de cada vez, 2 de cada vez, enfim. E eu encomendei o produto e fui lá apenas buscar. Eu ia descer para pagar. Simplesmente o açougue estava hiperlotado, fechado, os funcionários sem um EPI. Eu dei as minhas máscaras que eu tinha para os funcionários. E eu disse para eles, vocês não devem trabalhar assim. Gente, eu paguei, peguei o produto e eu nunca mais vou voltar ali. Porque aquilo, para mim, foi um procedimento daquele empresário totalmente desumano com os seus funcionários e com os clientes que ali estavam entrando e se aglomerando. Enfim, eu não entrei, eu me recusei a entrar. Eu disse, se você traz aqui fora, eu pago aqui fora. Mas quantos entraram desprevenidos, enfim, né? Então, é o que a Carol colocou aqui. Esse momento de pandemia está servindo para a gente, de fato, enxergar quais empresas colocam suas missões, valores e princípios, de fato, na prática ou só num papel bonito no quadro, enfeitando a parede. Exatamente. Aí o Lucas o Felipe, o Lucas está falando aqui. O Felipe perguntou aqui sobre as micro e pequenas empresas e como que o compliance se aplica a elas e como poderia ajudar. Eu entendo que ter um profissional que orienta, né, as melhores decisões é algo que é bom para todo mundo, né? Do MEI à Sociedade Anônima de Capital Aberto Multinacional. Então, o profissional de compliance tem por objetivo conhecer das leis, das normas, das regras e direcionar as melhores decisões dos empreendedores, dos sócios, dos empresários. Então, seja pequeno, seja grande, ele facilita tudo isso. O advogado já não está dormindo, o profissional de compliance está dormindo menos ainda, porque não é só uma questão de legislação. Isso eu fiz uma live, né, com a Kelly, inclusive, esposa do Felipe, e a gente falou sobre isso. Não é só você suspender a prestação de serviço ou reduzir a jornada.
E isso a lei te permite fazer. Então, o advogado vai chegar e dizer assim, olha, você pode suspender ou reduzir. Mas a forma como você comunica isso e como você explica para as pessoas que isso vai acontecer. Porque qualquer um que precisa do dinheiro para sustentar sua família vai se desesperar com uma notícia dessa. Então, você tem a escolha compliance, vamos brincar aqui com o termo, né? De fazer isso de uma forma boa. Você tem a escolha de fazer isso de uma forma ruim. Chega e diz, olha, suspendi. Né? O compliance jamais permitiria uma comunicação dessa. Né? Então, é a forma de fazer a coisa. Eu não digo que essa forma é a melhor, talvez assim, que quem tem compliance que vai ser a melhor forma, a gente pode errar, né? Tanto o profissional de direcionamento como o próprio gestor, mas a tendência é que se tome decisões considerando a parcela humana. Então, você vai sim aplicar a lei, você pode usar o benefício da lei, mas você vai fazer isso de uma maneira humana, né? De uma forma humanizada. Você jamais permitiria o funcionamento de um estabelecimento como a senhora colocou, né? Sem máscara, com as pessoas aglomeradas. Né? Você jamais se posicionaria no sentido de pressionar o prefeito ou o governador para abrir a economia quando a gente nem sabe se o pior já passou ou não passou. É a forma como você externaliza a sua preocupação. E o que a gente pode fazer dentro dessa perspectiva? Então, eu entendo que está todo mundo em desespero porque o dinheiro acaba e ele pode acabar. Eu entendo que as operações de crédito estão relativamente prejudicadas, né? Tem N pesquisas dizendo, o próprio Sebrae, né, falou que não está chegando na ponta. Então, quem mais precisa não está conseguindo acessar o crédito. Ainda assim, estão suspendendo, sei lá, dando férias. E isso é um problema, porque suspender ou reduzir, você tem que dar estabilidade pelo mesmo período que suspendeu ou reduziu. Então, você tá, é como se fosse um crédito. Você está jogando para frente ali, para não pagar agora, mas vai ter que pagar em algum momento. Tudo isso pode levar a empresa a falir. Tudo isso pode levar a empresa a pedir uma recuperação judicial e, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter isso, né? De uma forma bem intensa, como talvez jamais tenha tido, de empresas precisando se recuperar, de empresas precisando falindo efetivamente. O que o compliance pode fazer? Ele pode dar o melhor caminho para tudo isso acontecer, né? Inclusive, tem textos e pesquisas jurídicas nessa parte, né? Da reviravolta, do turnaround empresarial, que é quando a pessoa consegue sair da recuperação efetivamente, né? Atendendo a preservação da empresa, mas atendendo que ela tem que sobreviver, e o compliance ajudando isso a virar esse jogo, mostrando que aquela empresa é confiável, que ela cumpre a sua função social, que ela tem o que ser preservado, quantas pessoas dependem dela, como que ela coopera para o ecossistema em que ela está inserida, né? E que diferença ela faz na sociedade. Então, o compliance ele consegue ajudar isso, ele consegue ajudar a gerir a crise. A gente precisa entender de uma vez por todas que dono de negócio às vezes não é empresário. Fala assim, você é o quê? Eu sou empresário. Estudou o quê? Ah, não estudei. Porque isso é uma realidade aqui, né? Empresas familiares e que as pessoas, que o ensino médio e a pessoa é excelente no que se presta a fazer, tem empresas aonde, mas não tem uma formação superior. Isso significa dizer que talvez não acesse questões que precisavam ser acessadas, né, que precisavam ser debatidas e que o profissional vai chegar e dizer, olha, a sua experiência, e eu sempre falo isso, porque em regra eu tenho de vida o que as pessoas têm de mercado, né? E aí eu já chego dizendo assim, olha, eu entendo que o que eu estou lhe propondo é algo que lhe tira da sua zona de conforto, porque o que eu tenho de vida, o senhor tem de mercado. Porém, eu tenho um conhecimento específico sobre um tema específico que pode ajudar. E é uma conversa difícil, é sempre uma conversa difícil. Mas esse conhecimento específico que eu tenho de compliance, que um advogado tributarista vai ter, que a especialista em mediação vai ter, isso agrega na gestão. Mas, como eu volto ao primeiro ponto, o suporte da auto-administração, o gestor ele tem que estar receptivo. Ele precisa estar receptivo para o que a gente vai falar, para o que a gente tem a oferecer. Porque senão o trabalho ele fica enviesado. Né? A gestão da crise é uma coisa que a gente fala muito, né? Que o profissional de compliance ele tem que estar dentro do comitê de crise. Eu posso não trabalhar, não ser advogado daquela empresa e compor o comitê de crise dele. Posso. Mas muitos empresários têm dificuldade de entender que vai ter um terceiro que não é empregado, que não é sócio, que dando teco na gestão. Mas não é teco. O advogado, o profissional de compliance não dá teco, é dar opinião abalizada em alguma coisa. Né? Então, a gente está lá para oferecer uma solução.
E tem essa coisa do ego. Isso é uma coisa, inclusive, que é falada no curso de compliance, né? Do milindre e do ego, que as pessoas se sentem desautorizadas, desempoderadas, sei lá, desprestigiadas, porque chega uma outra dizendo, olha, não é por aí, é por aqui o caminho. Isso é um desafio que quem atua na área tem. O advogado em si vai dizer, olha, isso dá processo, isso não dá processo. Até aceita com mais facilidade. Mas o compliance, ele se envolve com a gestão. Então, é você sugerir uma forma diferente de gerir. E isso, às vezes, cria uma dificuldade, porque a pessoa tem uma reticência, né? Quem é você para me dizer que eu estou fazendo as coisas erradas? Mas, e Amanda, a gente essa conversar. essa sugestão de uma gestão, essa sugestão dos respeitos a esses valores todos do compliance que tu colocaste aqui, como tu falaste, o advogado ele pode dizer, olha, se você fizer dessa forma que você costuma fazer há anos, isso vai dar um processo contra você. Então já cria esse receio punitivo, né? No caso do profissional do compliance, que adentra numa empresa, que quer inserir uma nova cultura, a tua moeda, digamos assim, de deixar ele um pouco temeroso por não aceitar esses valores do compliance, seria, por exemplo, esses valores que eu estou querendo incutir na sua empresa estão diretamente associados à imagem da tua empresa, a imagem para o mercado. E a imagem para o mercado é tudo na vida de uma empresa. Uma imagem verdadeira, né? E não uma imagem, como tu falaste, que esteja apenas no manual de compliance, que esteja apenas num quadro emoldurado, mas que seja, de fato, valores efetivamente realizados, cumpridos por procedimentos executados, né? Então, acho que seria a moeda de troca seria a imagem do negócio. Só que tem um problema, tem uns que não ligam, né? Mas sim, a moeda é sempre a da reputação e nunca pode ser a do dinheiro. Porque se alguém vende compliance prometendo retorno financeiro, a premissa tá errada. A premissa do compliance é fazer as coisas certas, porque é bem kantiano, né? O certo é o certo e o errado é o errado. Então, você partir das coisas certas, fazer as coisas corretamente. Ah, eu não gosto da lei. Beleza, vamos brigar para mudar a lei, não infringir a lei. Infringir a lei não é uma opção, né? Mas a reputação é a tecla mais batida, né? E agora eu acho que a gente está numa posição confortável pela primeira vez, porque a reputação está evidenciando aí sucessos e fracassos. Antes eu podia dizer, eu dou um jeito, mas agora não tem jeito para dar, porque quem não está na internet não está vendendo, né? Então tá todo mundo na internet e a internet ela escancara a realidade, escancara desafios, possibilidades e a reputação ela está muito mais exposta. E com relação a isso, uma coisa que eu bato muito na tecla é olhar para dentro, né? Olhar para dentro de casa. Como eu trato quem trabalha para mim. Esse é o meu primeiro consumidor. Tem muitas empresas que não percebem o seu colaborador interno como seu consumidor, mas eles são. Por quê? Ele pode, de repente, não ter dinheiro para comprar um sapato caro, uma bolsa cara, um jantar caro, mas ele conhece pessoas, ele pode falar sobre isso, né? E ele pode muito bem falar assim, eu não como lá onde eu trabalho porque a cozinha é suja. Eu não compro o sapato da onde eu trabalho porque faz calo. E você percebe que a pessoa ela não está sendo verdadeira quando ela está te vendendo aquela história de você tá vendo que você não tá legal na roupa, e a vendedora não tá linda. Não, mas eu não tô linda, eu não me sinto linda. E a pessoa tá tentando te empurrar. Isso não é uma coisa mais que vai funcionar. E por que essa pessoa ela se vê nessa obrigação? Porque qual é o objetivo dela? É vender. Ela precisa bater uma meta de venda. Ela precisa daquilo para não ser demitida. Eu culpo essa pessoa? Não, eu culpo o patrão dessa pessoa, né? Que impõe uma coisa assim de uma maneira que pode dar um burnout lá na frente da pessoa não conseguir mais, né? Ter ali um problema de saúde mesmo por cobrança e que ela vai te falar qualquer coisa para te vender. E que isso pode fazer com que a gente não volte mais naquela loja, naquele lugar. E aí eu acho que o tiro sai pela culatra, né? Se o objetivo é vender para bater meta, a pessoa não volta, ela bate no meu e não vai bater no outro. E isso gera, assim, um ciclo vicioso, né? O importante é você capacitar as pessoas para que, primeiro, o teu colaborador seja a primeira pessoa a te vender e, segundo, que ele seja verdadeiro, porque muito mais vale, e você vai voltar com sem sombras de dúvidas quando ele fala assim, essa roupa não ficou legal, mas tente essa outra aqui. E aí você veste e se sente bem. Mas como é que a pessoa consegue fazer isso? Ela só consegue fazer isso se ela souber fazer isso. E como que ela vai saber? O patrão tem que oportunizar que ela saiba.
Entendeu que funciona melhor num determinado tipo de corpo, num determinado tipo de altura, né? Enfim, com um determinado tom de pele. Eu, por exemplo, de amarelo, eu insisto no amarelo porque eu gosto muito, mas eu fico assim da cor da roupa às vezes, né? Uma roupa bege eu uso porque eu gosto, mas eu fico da cor da roupa. Alguém que fosse me indicar, definitivamente me indicaria cores mais vivas, né? Para que eu fique mais destacada ali na coisa. Mas é o simples fato de você saber fazer a coisa. Se a pessoa ela insistir, eu, por exemplo, insistir em sair toda de branco, é problema meu. Mas se eu percebo que a colaboradora ela disse, olha, que tal a senhora testar essa azul? Todo mundo me vê de azul. Inclusive, achava que a minha cor favorita é azul. Não é, mas é porque realmente é o que faz contraste, né, com o meu bronzeado de escritório. Se a pessoa chega assim, será que se sente melhor aqui? De repente a pessoa nem sabia que se sentia melhor e sai de lá satisfeito, né? Pensar em como que eu posso satisfazer, como é que eu posso atender, considerar que não é que o cliente tem sempre razão, porque às vezes não tem. Não é que o cliente tem que pisar na minha cabeça, porque não tem que pisar. Mas como que a pessoa ela se satisfaz? Como é que eu cumpro a minha missão? Aí a gente volta, né? Como é que eu cumpro a minha missão? Qual é a minha missão? É vender roupa ou é levar felicidade? A Coca-Cola tem um brand maravilhoso disso. Ela não fala em vender refrigerante hora nenhuma. A Coca-Cola tem propagandas lindas com famílias maravilhosas, cachorros bonitos, Papai Noel fofinho, neve, tudo para você se sentir bem. E quem bebe Coca-Cola abre aquele barulhinho, a pessoa só do gás, a pessoa ela já está assim, automaticamente feliz. E ela não bebe Coca-Cola, ela abre a felicidade. Que é a marca deles, daqueles falam. E Amanda, então, todo mundo devia aprender. Dois comentários importantes. Um, que ela falou que a internet traz cada vez mais transparência. Mas eu penso de duas formas a questão da internet, desse momento que a gente está vivendo praticamente 100% digital, né? Com compras, enfim. Ao mesmo tempo que ela traz a transparência para saber quem de fato pratica coisas boas ou coisas ruins, ela também traz a transparência para, às vezes, a gente compra produtos e eles vêm totalmente diferentes daquilo que a gente compra, né? Então, antes era uma parcela da população que utilizava essas compras. Hoje, praticamente 100% tem que utilizar a internet, né? Quem tem como comprar cartão de crédito, que a gente sabe que também é uma parcela pequena, 100% da parcela que pode utilizar a internet, né? Porque sim, até viu o dia desse, as feiras não podem parar, porque muita gente não tem cartão de crédito, não tem internet para comprar no supermercado e chegar na tua casa, tem que usar o dinheiro na feira, certo? E outro comentário que ela colocou, ela perguntou se a escuta ativa, enquanto soft skill, seria importante para o compliance. Eu acho que é a alma da coisa. É você olhar para o outro e reconhecer o outro como uma pessoa, né? Não é entender que tem dia bom, tem dia ruim, né? Que nem todo dia a pessoa ela tá no game dela, que nem todo local que você coloca a pessoa para trabalhar, ela vai performar da melhor forma. Isso não significa que ela é ruim. Eu defendo muito uma equipe multidisciplinar com psicólogos. E a gente, a Carol e tem uma outra amiga nossa que a gente de vez em quando fala junto, que é a Tayana, ela é psicóloga e coach de carreira. Então ela junta essas duas especialidades e ela fala muito sobre isso. Eu gosto muito da fala dela, porque ela diz assim, não é que você não é bom, é que de repente você não é bom para essa atividade. E aí, se você reposiciona aquela pessoa, ela vai se desenvolver muito melhor. Mas a gente não quer isso, né? Parece que a gente quer fazer umas escolhas assim, como se as pessoas fossem peões. E não é por aí, né? E não é por aí. Não é você colocar para a coisa ser mecanicamente feita. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Se você me botasse para fazer a mesma coisa todo dia, trancada numa sala cheia de papel, eu ia ser infeliz. E isso, invariavelmente, ia fazer o meu trabalho não ser legal. Eu me realizo estando no meio de outras pessoas. Mas tem gente, e aí eu tenho esse exemplo dentro de casa, né? Que o meu exemplo dentro de casa gosta de um computador. Quanto menos gente, melhor. Se ele não tiver que se comunicar com ninguém, melhor. Ele já vai ficar com raiva de mim porque eu falei dele aqui, nem citei o nome. Ele já vai ficar bravo porque ele é bicho do mato. E se eu botar ele nessa situação em que eu tô, ele vai sofrer. Mas ele não vai sofrer de estar na sala que me causa sofrimento. Então, como é que eu escolho a pessoa para a função? Eu preciso conhecer a pessoa. E isso não é barato. E aí é que entra. Eu vou investir em marketing ou eu vou investir nas pessoas? Ah, não, vou investir em marketing, né? Porque marketing é para fora, porque eu vou fazer o que comprem de mim. Mas não é assim que funciona. Porque o melhor marketing é o marketing que vem de dentro.
E se você tem uma coisa sólida dentro, você vai externalizar isso. O dinheiro vai vir e você vai ter dinheiro para pagar o seu marketing. Então, o compliance, ele ajuda também nesse tipo de decisão. Ele faz políticas no sentido de fazer com que a forma como você trabalha, os procedimentos que você adota, eles te direcionam para um melhor caminho. Pode ser que seja um pouco mais longo, eu não vou mentir, não é rápido. Não é assim, virou aqui a chave rápido, compliance, sucesso. Não, é um trabalho de formiga. Precisa de um tempo para ser feito, mas é valoroso e o resultado também. Porque você vê pessoas mais felizes que vão trabalhar e que vão performar e entregar resultados melhores. Isso vai refletir no seu posicionamento no mercado, na sua reputação e vai te trazer a possibilidade de fazer outras coisas. Né? Tem empresas aí que estão no mercado há anos, que não vê na televisão. Mas você sabe que se você for lá naquela loja determinada, você não acha em lugar nenhum, lá tem. Todo mundo sabe que é assim. Aqui em Belém a gente tem alguns exemplos disso, né? Todo mundo sabe que se você precisar de determinada coisa em determinado lugar, tem um fornecedor lá. Agora, isso para hoje é o suficiente? Tem gente que só vai em determinados locais porque sabe que lá tem, mas se fosse a primeira escolha, não iria. E aí, o que essas empresas fizeram? Se renovaram. Uma delas, inclusive, tá de cara nova, tá um amor de entrar, assim, muito fofa, e se modernizou. Porque não queria mais ser a última opção. Que se eu não achei em lugar nenhum, eu vou aqui. Não quero, eu quero ser a primeira. E o que eu preciso fazer para ser a primeira? Mas como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que ouvir, eu vou ter que ouvir o mercado, eu vou ter que ouvir meu colaborador. Porque são as pessoas que fazem o operacional, aquelas que vão executar. Então, eu digo que quem trabalha com compliance tem que ter muita humildade. Porque eu vou redigir a política, mas eu não sou o chão de fábrica, eu não sou o operacional. Então, o que eu faço pode ser que não preste. Não é porque eu sou ruim, é porque eu não sei. E eu preciso ouvir, portanto, a pessoa que sabe, para que eu possa fazer aquilo que vai se aplicar melhor. É desafiador porque tem gente preguiçoso que vai te dizer que quer fazer de uma determinada forma ou de outra forma porque simplesmente tem preguiça de fazer de outra forma? Claro que vai. Vai ter gente que não vai querer cooperar porque acha que quer ficar no lugar dela de alguma forma? Vai acontecer. Mas existe uma parcela de pessoas que são engajadas no trabalho e que elas vão ajudar, elas têm interesse de ajudar e elas trabalham porque elas precisam, mas elas gostam do chefe, elas gostam do gerente, elas gostam da história. E essas pessoas existem, a gente precisa resgatar elas para oferecer alguma coisa melhor para aquele negócio. Mas de volta ao ponto, né? Ter que ouvir. Sim, a Gabi colocou aqui um ponto interessante. De que forma falar em compliance na saúde em tempos de pandemia? Empresas públicas e privadas atuando como exceção, fora da normalidade, hospitais e clínicas superlotadas e exigir esse comportamento dos seus funcionários, dos seus servidores, né? Com certeza é um pouco mais difícil. É bem difícil e outro segmento que está passando por muita dificuldade é farmácia e supermercado, né? Porque as pessoas elas entram com muito desespero, né? Ou atrás de um remédio, ou querendo comprar comida. E teve até uma situação aqui que acho que foi no interior, mas que a pessoa tentou entrar sem máscara, o segurança foi inábil e aí foram para as vias de fato e aí acabou que pegou muito mal para a empresa, mas eu fico com pena desse segurança porque coitado ele estava tentando fazer o trabalho dele, só ser demitido e aí é um bolo de neve. E cumprindo uma ordem não do seu patrão, uma ordem governamental, sim, né? Porque essa questão da saúde é até delicada, porque eu acho que a gente só pode falar do sapatinho que a gente calçou, né? Eu trabalho, eu tenho alguma atuação na área da saúde, mas é eletiva, né? A cliente em questão é uma questão eletiva, então não tô tendo que lidar com muita situação, que a menos que seja emergencial, ela não tá vendendo. Então, a gente não tá nesse embate ali todo o tempo de hospital, como tá, como não tá. A gente está querendo fazer pela comissão, inclusive, eu submeter para essa semana a aprovação de uma live com pessoas, uma gestora de hospital e uma pessoa de plano de saúde, né, de operadora de saúde, para trocar uma ideia com as pessoas exatamente sobre esse tema. Porque todo dia é uma decisão difícil de ser tomada. Eu sempre tento pensar na realidade da organização, então, tipo, critica-se muito o fechar as portas. Eu não critico de cara fechar a porta. Eu acho que se você não tem onde botar, você não tem escolha. Botar para dentro, para deixar no chão, botar para dentro, para a pessoa morrer sem atendimento,
talvez não seja a melhor decisão. Talvez o mais honesto de dizer, eu não tenho como te atender, procura um outro lugar que você dá uma chance. Agora, você botar para dentro sem ter como atender, isso te gera outro tipo de responsabilização, outro tipo de, enfim, de atitude. Então, todo dia é uma decisão, todo dia é uma situação nova que se impõe. Eu não acredito que tivesse alguém preparado para isso, dentro do setor médico hospitalar ou de operadoras de planos de saúde. A saúde pública nem se fala, né? Ninguém estava preparado para nada disso. E eu acho que erros vão ser cometidos, muitos deles talvez na melhor intenção, né? Tentar fazer a coisa da melhor forma, mas talvez sem conseguir. A gente está vivendo, e quem trabalha, toda a minha solidariedade aos profissionais jurídicos e compliance que estão à frente da área da saúde, porque eu não sei como eles estão conseguindo dormir. Eu talvez não estejam, inclusive. Eu tô, nesse aspecto, eu, Amanda, né, estou numa posição mais tranquila. Mas, como eu disse, só quem pode falar melhor sobre isso é quem está calçando o sapatinho. E aí eu prometo que essas pessoas vão ser trazidas logo em breve pela comissão para expor, né, a sua realidade. Entendendo que existem limitações. Eu estava um pouco reticente com a live até por isso, né? Porque eu imagino que possam vir perguntas que as pessoas não vão poder responder e é difícil. É o que eu tenho para concluir, que é difícil. Outra pergunta aqui, Amanda, do Evan. O modelo de gestão de competências é um método eficaz para conhecer os colaboradores e buscar a implementação de uma cultura organizacional voltada às práticas do compliance? Sem dúvida. É um pouco delicado no público, né? Porque a pessoa ela faz um concurso em uma determinada área, a gente não tem essa maleabilidade de estar alterando, né? Mas quando a gente fala de iniciativa privada, tem. Então, a gestão das competências ela é importante para você saber se você fez uma contratação correta. E aí a gente defende no compliance, inclusive, que isso seja feito antes, né? Que você tenha um processo de seleção, um processo de recrutamento mais profundo, um pouco mais demorado, conduzido por um profissional que tenha habilidades e competências para identificar talentos, para identificar a pessoa, se vai funcionar ou não vai funcionar. Eu nunca tinha tido essa experiência, eu tive pela primeira vez na condução comigo, né? Numa seleção que eu estava conduzindo. E o que eles trazem para a gente de informação é assustador. Quem nunca fez isso e faz pela primeira vez se surpreende com a quantidade de informação que você recebe. E aí, o que eu percebi, né? Eu sempre falo de mim, gente, e meus alunos sabem disso, que eu digo que falar de mim não dá processo. O único exemplo que eu posso dar com tranquilidade é o meu próprio. Quando eu recebi esse feedback da pessoa que estava fazendo a seleção, eu percebi que eu achava que eu decidia. Mas eu não decidi. Porque a gente só decide com informação. E eu não tinha informação. Eu achava que eu tinha informação. E essa questão do compliance é muito efetiva, porque negócio da análise de riscos, você mostra, e essa também é uma boa forma de convencer, que você mostra que a pessoa ela pensa que ela decide, mas ela não decide de fato, porque ela não detém todas as informações, ou pelo menos as informações suficientes para tomar a melhor decisão. A análise de riscos, ela faz isso. Existe o que dói e o que é o risco. Às vezes o que dói não é o maior risco. E aí a pessoa nem sabe que ela tinha uma outra situação, você consegue mostrar. E para empresário, o número funciona melhor. Não o número no sentido de dinheiro, né? Mas você mostrar visualmente números, né? Funciona melhor para convencer. Infelizmente, nem sempre é o suficiente, mas em muitos casos é. E aí requer do profissional um estudo de segmento. Então, se eu vou falar com hortifruti, eu tenho que estudar hortifruti. Se eu vou falar com saúde, eu tenho que estudar saúde. Se eu vou falar com atacado, eu tenho que estudar, porque as dinâmicas elas são diferentes. Não adianta eu chegar lá e falar, olha, tem esse risco bem aqui. Não, esse risco pode não ser para aquele segmento, não funcionar daquela forma para aquele negócio. A gente precisa estudar bastante antes de abrir a boca para falar, né? Falar assim, lato sensu é fácil, né? Tem que fazer uma análise de risco. Eu posso citar aqui 3 riscos de todos os negócios, 3 riscos de conformidade, que é uma espécie própria de risco de todos os negócios. Isso não faz de mim uma boa profissional para um determinado segmento, porque porventura eu não conheça. Então, a gente também tem que partir dessa premissa. Quem vai trabalhar tem que se imergir no contexto regulatório do segmento. Né? Trabalhar com banco, por exemplo, é você entrar num mundo totalmente diferente da farmácia. Né? Trabalhar com navegação é diferente de trabalhar com... Tanto que tem, né, Amanda, as subdivisões dentro do compliance, né?
para determinados segmentos. Exatamente. Não é que compliance seja diferente, ele é o mesmo, só que a pessoa ela emerge naquela regulação específica ali. Isso. Amanda, já temos aqui, vamos para os últimos 10 minutinhos. Passou voando, né? Papo bom, maravilhoso. Aí, como só faltam 10 minutinhos, eu só estou aqui controlando o tempo, que eu acho que ainda está faltando a gente conversar sobre os insights, né, para pós-crise. Tu tinhas comentado que estaria dentro do teu roteiro aí de fala, para a gente já ir para o finalzinho. Primeiramente, acredito que a gente vai sair para um mercado em que o compliance vai ser mais bem visto. Não que ele seja mal visto, mas ele era visto como um custo. Eu acho que finalmente ele vai ser visto como um investimento, porque as pessoas que tinham se saíram, e a gente tem exemplos aí, de uma forma melhor, dentro de um contexto ruim. Então, eu preciso ter um novo planejamento estratégico, que só vai ser possível de ser feito quando as coisas realmente acabarem. Por hora, a gente planeja o dia seguinte, que é o que está dando para fazer. Mas, em algum momento, a gente vai ter uma perspectiva em mais longo prazo e a gente vai ter que repensar. É a hora das empresas olharem para dentro, se perguntarem o que elas estão fazendo, qual é a razão de vida delas, chamarem a terapia, se for o caso. Porque são perguntas filosóficas, mas fundamentais, para onde elas querem ir. Como elas querem ser lembradas, como elas querem ser... o que elas querem servir para depois disso. Então, eu vejo que o compliance ele pode ajudar, né? Quem não tem, pode vir querer ter para poder se soerguer, não necessariamente de uma recuperação judicial, mas de uma reputação que pode ter saído chamuscada, abalada, destruída. Então, o compliance ele pode resgatar. E aí tem profissionais maravilhosos que estão tentando pelas empreiteiras do Brasil afora. Eu tive a oportunidade de ver palestras de alguns, inclusive. E o trabalho deles é de resgatar efetivamente a reputação daquelas empresas. Então, se a Lava Jato conseguiu destruir e profissionais de compliance estão conseguindo retirar as empresas desse local, então acredito que outras pessoas em outros segmentos vão conseguir, né? O pensamento é sempre entender que pessoa não é robô, pessoa é pessoa, tá? Mulher é pessoa, homem é pessoa. Somos diferentes, mas precisamos ser tratados com um mínimo de igualdade, que é reconhecer as nossas diferenças e promovê-las para que nós possamos ser iguais. Entender que o modelo de negócio mudou, o consumidor mudou e a gente vai precisar mudar junto. Que a gente precisa fazer a nossa parte enquanto cidadão frente ao poder público. E não é só o empresário pedir para o governador abrir o mercado. Não é só eu achar que agora eu estou bamburrando aqui, vendendo, licitando. Depois eu vou ser fiscalizado. Então, se eu não estiver fazendo direito, eu vou ganhar dinheiro agora, mas eu vou perder ele depois. Né? O que eu quero ser? Quem eu quero ser? Como eu quero trabalhar? Né? Eu vi uma oportunidade, nunca tinha licitado com a administração pública. Eu pude fazer isso agora. Eu vou querer ir por esse caminho, eu vou mudar o rumo da minha empresa para um outro que eu achava que eu não podia, eu vou mudar de segmento totalmente, porque eu me vi forçada a fazer isso para sobreviver. Que ajustes eu vou precisar fazer? Né? O compliance ele vai ajudar. Se você se lascar, desculpa o francês, mas ele também pode resgatar, porque existe o compliance de reparação, é aquele que ele investiga não conformidades, apresenta as não conformidades e dá a oportunidade da empresa realmente sair. É difícil porque presume denúncia voluntária, né? Denúncia espontânea para redução de multa, presume colaboração premiada ou não, mas presume que você vai ter que fazer as pazes com a sociedade. Nem todo mundo tem preparo para fazer isso. Mas aí eu volto ao exemplo da Lava Jato, muitas pessoas fizeram isso. Aparições no Jornal Nacional, aparições no Fantástico, podcasts de ampla divulgação, das pessoas contando, né? E elas não contaram as experiências dela porque elas queriam, isso faz parte, né? A exposição pública e fazer as pazes com a sociedade dos seus erros faz parte das colaborações, né? Dos processos lá de leniência. Então, eu acredito também que a gente vai ter um aumento disso agora, porque crimes estão sendo cometidos. E aí já fica o convite para sexta-feira, dia 29, vai ter uma reunião aberta da comissão, a doutora Viviane, inclusive, que está aqui presente, e a gente vai falar sobre isso, sobre questões de direito administrativo e riscos de conformidade. Como que você passa por isso sem manchar a sua empresa, né? E eu acredito que a única forma de passar por isso é sendo conforme, é obedecendo a lei, e é sabendo que, às vezes, obedecer a lei e ser conforme vai te fazer perder negócio.
mas não vai te fazer perder a tua empresa. Então, a gente faz sempre esse apelo. Faça a coisa certa por você, não faz por mim. Não faz pelos outros se achar que, mas faz por ti. Porque o mal, ele por si se destrói. Esse ditado é antigo e é verdadeiro. Você vai, em algum momento, você vai ser descoberto. Cara, e aí, independente de político ou não, quem achou que o Lula ia ser preso alguma vez na vida dele por qualquer coisa? Ele foi. Então, quando você achar que você é infalível, lembra que o Lula foi preso. Que era um cara que ninguém achou que ia ser nunca na vida. Então, poxa, se ele foi, você pode ser. Vamos pensar, né, em como que isso vai refletir, como é que a tua família vai te ver depois disso. Como é que tu vai olhar na cara dos teus filhos e dizer, pois eu saí no jornal porque eu roubei mesmo as pessoas. Então, um monte de gente morrendo. Um monte de gente morrendo. A decisão da tua empresa pode favorecer essas mortes. Você quer ser lembrado como estando desse lado? Você tem estrutura para isso? Psicológica? Eu confesso que eu não tenho. Né? Infelizmente, a gente sabe que tem gente que tem. Né? Mas a gente precisa, sem sombra de dúvidas, acertar o trilho da história. E todo profissional de compliance faz essa fala meio utópica, mas eu acho que é o que move a gente a acreditar que é possível. Então, é ajudar as pessoas a estarem do lado certo da história. E o lado certo da história, ele entende que a gente trabalha de pessoas para pessoas, que a gente reconhece no outro um ser humano, que a gente precisa ter empatia e que a gente precisa seguir as leis, mesmo que o nosso legislativo não seja essas Coca-Colas todas, mesmo que a gente tenha ranço do executivo, mesmo que o judiciário não seja tão rápido, independente disso, quem escolhe, não o judiciário, mas quem escolhe o executivo e o legislativo somos nós. Vamos orientar a nossa decisão melhor, vamos exigir mais, vamos fazer o nosso papel. Eu vou falar da Vivi de novo, ela fica o tempo todo lá no Instagram dela falando fulano de tal, veja só o que está acontecendo em tal lugar. Que providência vai ser tomada? Isso é o nosso papel. É exigir, é pedir, é lotar a galeria quando for votado o projeto de lei que a gente discorda. Mas quem é que faz isso? Né? Sabe, Amanda, que ontem, agora cultura de lazer, enfim, eu vendo Roda Viva com Felipe Neto, todos vocês conhecem, né? Um dos maiores influenciadores hoje. E ele falava o seguinte, que a gente ser tolerante com os intolerantes é baixar a cabeça e aceitar as intolerâncias. Então, é muito o que você está falando. Se a gente verificar os erros, se a gente verificar as intolerâncias, a gente tem que denunciar. A gente tem que se manifestar, porque senão a gente vai estar sendo conivente com os intolerantes. Conivente. É isso. E eu bato muito na tecla, especialmente da causa feminina, né? Essa aí, que todo mundo já sabe, careca de saber. E eu escuto muito coisa do gênero. Olha, esse teu feminismo vai te fazer não fechar cliente. Olha, se eu não fosse cantada e nem recrutar mulheres para serem assediadas, tá tudo bem. Eu acho que eu tenho uma função social, meu trabalho, né? Eu proporciono um ambiente de trabalho, eu busco proporcionar um ambiente de trabalho ok. E aí, eu sou feminista, todo mundo sabe, eu falo sobre isso, eu tento empoderar mulheres, mas eu trabalho para um cara que não respeita essas mulheres, e a minha reputação enquanto profissional, ela fica como? A gente precisa ter muito cuidado e se colocar de uma forma que as pessoas não tenham dúvidas. Eu sou uma machista em recuperação, ou eu sou uma pessoa que reproduz o machismo em recuperação como qualquer outra pessoa, que infelizmente a gente está nesse processo de desconstruir. Eu sou uma pessoa que adoro o direito empresarial, adoro o direito privado, sou a favor da economia e vou lutar por ela, mas sem violar outros preceitos que são caros para mim, que é a vida das pessoas. Né? E a gente precisa tomar um lado. Um amigo meu que é influenciador digital, assim, tem lá seus quase 20 mil seguidores, ele disse assim, que o influenciador, e isso serve para qualquer pessoa, que não se posiciona, ele é conivente. Foi no mesmo sentido da fala do Felipe Neto lá. Então... Um minutinho, Amandinha. Ai, Jesus. Então a gente se posiciona da melhor forma e arca com as consequências do nosso posicionamento. Dia 29 tem mais, então, não é isso? É isso. Quer ouvir mais? Não são muitas vagas, mas porque a capacidade do Google Meet, mas a gente espera passa conseguir depois trocar uma a ideia. Colocar no Instagram da ESA também, para quem está acompanhando aqui a live, a gente divulgar. E pensando também que esse planejamento estratégico agora, daqui para frente, não vai ser como antes também, porque os planejamentos estratégicos das empresas vão ter que pensar em novos momentos de pandemia, em novos momentos de isolamento, algo que talvez nunca nenhuma empresa fez um planejamento pensando nisso, pelo menos aqui no Brasil.
Muito obrigada pelo seu espaço, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com todos nós aqui, para nos darmos as mãos, né? E estudarmos um pouquinho, estarmos por dentro da questão do compliance, podemos estar utilizando para, com certeza, uma melhor sociedade. Um grande beijo de coração. Obrigada, gente. Eu agradeço muito, gente. Assistindo. Tchau, beijinho. E vão lá, comissão de compliance. Isso. Tchau. Tchau, tchau.